Vamos continuar também com ligações ao cinema, exatamente, com duas adaptações em banda desenhada de clássicos da literatura que tiveram mais do que um filme. Primeiro temos o terceiro e último volume da adaptação do Dune, o Duna, do Frank Herbert, a banda desenhada pelo Brian Herbert e o Kevin J. Anderson, com ilustrações do Raoul Allen e da Patrícia Martin, e O Coração das Trevas, a partir da ótima história de Joseph Conrad, que deu origem a vários filmes, um deles o mítico Apocalipse Now. Que passou ontem, quinta-feira, na RTP2. Neste caso foi já é mais do que ontem, não é? Sim, mas pronto, foi na quinta-feira passada. E acho que está na RTP2. E está na RTP Play. Esta adaptação foi feita pelo Luc Brahi e são duas edições da Relógio d'Água. O Duna, tu já tinhas trazido cá antes, Luís, já tínhamos falado também. E O Coração das Trevas é que não. O que é que achaste destes dois livros? Olha, o Duna segue muito a imagem dos dois anteriores volumes, pronto, não compromete. Este último volume até achei mais dinâmico, bastante mais dinâmico, tem partes que é autenticamente banda desenhada pura e dura, mas depois tem algumas páginas muito dinâmicas, de ação e tudo, e que têm ali soluções gráficas muito engraçadas, muito ao estilo do desenho americano, portanto, mas de qualquer forma muito agradável e com cores muito sólidas, gostei bastante. Tu chegaste a ler o romance original? Eu nunca li o romance, nunca tive a coragem de ler o romance. Eu tentei, eu não sei se falei disso quando falámos do volume 2, mas eu tentei e, desculpem, lamento imenso, não vou à bola com o estilo do Frank Herbert. Aquilo não são personagens, são só diálogos. Mas eu tenho de ler, porque eu depois de ler aí uns 3 volumes já não lembro como é que se chama, de uns autores alemães, eu acho que já consigo tudo o que seja qualquer coisa de antecipação científica, por muito pesado. Não, mas eu gosto. Mas eu não acho que seja pesado. Acho até que funciona melhor no cinema. Por exemplo, o filme do David Lynch, que é muito curioso, e o do Denis Sabes que o filme de David Lynch eu fui vê-lo quando foi da estreia. Mas a malta só ia ver por causa do Sting. Porque mais ninguém falava de o Sting e tal, porque o Sting tinha vindo do Quadrophenia. Sim. E então toda a gente ia ver o Sting. A malta ia ver o Sting, não era mais nada. E depois eu por acaso fui ver, mas adormeci para aí mais ou menos a meio, porque vinha de uma noitada, e então depois quando acordei, e não fiquei assim grande adepto do filme e achei que nunca mais o voltava a ver. O filme não é grande coisa, não é a pior coisa do mundo, mas também não é grande coisa. De qualquer forma, depois vi, por curiosidade, o do Denis Villeneuve, não é? Sim. Pronto, esse vi as Gosto duas... mais do primeiro do que o segundo. O segundo às tantas já estava a cansar um bocadinho. Pois, talvez, por acaso, curiosamente, aqui no Duna, com os livros, foi precisamente o contrário. Digamos, foi melhorando. Achei o último volume realmente bastante melhor que os dois anteriores. Mas pronto, a obra está completa e, portanto, se alguém esteve à espera, neste momento pode comparar os 3 volumes para descobrir a Duna. E eu lembro-me quando falei do primeiro volume, de facto fiquei bastante agradado com a adaptação, porque consegue dar a volta, porque o livro é mesmo muito... Quem gosta, pronto, mas quem não gosta percebe aquilo que eu estou a dizer, que é um livro em que tudo se explica pelos diálogos a toda a hora, a todo momento. É muito difícil tu fazeres uma adaptação daquilo sem desviares um pouco, e acho que eles conseguem fazer os desvios QB para tornar a coisa interessante. E depois, agora fazendo aqui um pontinho de um intermédio, aqui uma respiração entre as duas adaptações, eu acho muito curioso aqui o trabalho da Relógio d'Água. Apesar de eu ter lido algumas pessoas a fazerem um comentário de e tal, são adaptações um bocado fracas, isto, aquilo, aquilo outro. Eu acho que isto, o nosso mercado não é assim tão grande, mas há espaço para todos. Sim, claro. E, portanto, o que eu acho que a Relógio d'Água está aqui a ter uma ideia muito boa, que é, eles têm, ao fim e ao cabo, o livro Duna foi editado pelo Relógio d'Água. O Coração de Trevas está editado pelo Relógio d'Água. O Coração de Trevas está editado em várias, porque é domínio público. Não é? Sim, mas até a mais conhecida é realmente a do Relógio d'Água. Mas, por exemplo, eles lançaram o Admirável Mundo Novo em BD, que não é deles. Tem também o Mataram a Cotovia também, etc. Que é Pronto. Há uma série eu acho muito interessante esta questão de eles estarem a editar, em vez de estarem a editar tudo e mais alguma coisa, mangás, franco-belga, isto, aquilo, aquilo outro, focaram-se em adaptações de obras literárias. Parte delas eles têm, outras não têm, mas quer dizer,
digamos que, provavelmente, eu se quiser ir à procura de uma adaptação literária, se calhar vou espreitar o catálogo da Relógio d'Água antes de ir espreitar qualquer outro editor. Pronto, acho que é uma forma deles terem banda desenhada no seu catálogo e não estarem a entrar em conflito com outros editores portugueses. Sim, mas também também têm bandas desenhadas originais. Sim, o Patos, da Kate Beaton, O Segredo da Força Sobre-Humana, da Alison Bechdel. Mas são 2 ou 3, enquanto que neste momento eu tenho a ideia que, e posso já são várias eles adaptações. Já têm várias, não quero exagerar, mas não são umas 10. Porque há também do Grande Gatsby. Exatamente, são umas 10, já são a Amiga Genial, da Helena Ferrante. Também falámos aqui. O 1984, também o Fahrenheit 451, a Quinta dos Animais também. Pronto, eles realmente já há uma grande opção de adaptações literárias. E se as pessoas que têm curiosidade em conhecer as obras, é uma porta de entrada, pelo menos para descobrirem de alguma maneira. Sim. Eu acho muito bem que os editores não têm de... Acho que neste momento o mercado da banda desenhada já está tão bem consolidado em Portugal que acho que realmente há espaço e os editores têm de começar a ser, não é a disparar para qualquer lado. Sim, e não vai tirar espaço a ninguém, não é? Como tu estavas a dizer. Sim, nem pouco mais ou menos. E em relação ao Coração das Trevas? Em relação ao Coração das Trevas... The Horror. O Coração das Trevas é um livro que eu, por acaso, tinha começado a ler. E depois, quando me deste a sugestão de vir falar dele, deixei-o a meio para vir ler a banda desenhada. Aparentemente, daquilo que eu já li do conto, porque é um conto, não é uma novela, é um conto, acho que a adaptação está muito a seguir o romance original. Ao contrário do Apocalipse Now, não é? Sim. I love the smell of napalm in the morning. Aqui fez-me lembrar uma coisa muito curiosa, porque isso é passado na zona do Congo belga. Exatamente. E o meu tio-avô viveu quase a vida toda dele no Congo belga. E, portanto, aqui fez-me recordar aqui muitas coisas. Este livro, esta história do Coração de Trevas, não este livro, mas esta história do Coração de Trevas é um texto que é muito, curiosamente, e depois também quando estive aqui a investigar, descobri mais algumas coisas para além daquilo que eu já sabia, é um texto muito, como é que, falta-me aqui uma expressão que eu nem sei qual é que há de ser, porque isto já gerou tanta discussão pela qualidade, pela falta de qualidade, por o racismo, pelo colonialismo, etc. É um texto que não... É um texto muito subjetivo. Há aqui muito de introspeção e que não tem nada a ver com o colonialismo, mas depois que usa o colonialismo para... Quer dizer, isto é um texto muito complexo. Portanto, a banda desenhada é muito engraçada, é muito curiosa, gostei, principalmente a parte gráfica está muito bem conseguida, mas depois se calhar vão ler o texto, mas também para lerem o livro leiam concentrados, porque senão vai-vos passar muita coisa ao lado. Achas que a banda desenhada perde subtilezas da história do Joseph Conrad? Sim, sim, inevitavelmente é muito difícil. Aquilo não é um livro que se consiga fazer uma adaptação fácil. Tem muito por ali. E depois, como te dizia, eu tenho a experiência desde miúdo de conviver com alguém que vivia lá e, portanto, de histórias. O meu tio passou pela invasão, portanto, quando os belgas eram tal, como aconteceu também em Angola e tudo mais. Mas esta história é anterior a isso. Sim, isto é do princípio do século. Isto é mesmo do princípio do século. Mas portanto, ali, quando foi a declaração da independência do Congo, em que aquilo, o que se via mais, o que o meu tio dizia que se via mais era as pessoas com uma katana na mão e quando se cruzavam com um branco, havia sempre a questão de que era mais uma cabeça cortada. Portanto, e há muitas histórias e depois isto tem muito a ver
com o comércio do marfim. Eu lembro-me perfeitamente do meu tio trazer coisas de marfim, que aquilo lá era uma coisa vulgaríssima, quer dizer, coisas assim de género, e que chegava cá como uma coisa muito excêntrica, e afinal aquilo havia tudo um comércio, toda uma traficância tremenda, que só mais tarde é que nós depois descobrimos. Mas isto na altura era perfeitamente normal. Eu não estou aqui a dizer que era correto ou não era correto. Nós às vezes temos de olhar para trás, não podemos olhar com os olhos de hoje, podemos olhar para fazer o julgamento, mas para tentar compreender o que é que se passava e como é que se passava, temos de ver com os olhos da altura. Claro. Pronto, e isso às vezes é um bocado difícil e é revoltante, claro, que há muita coisa que é revoltante, mas infelizmente na altura a África aquilo estava dividido, digamos assim, por não sei quantas, porque eram os portugueses, eram os alemães, eram os franceses, eram os espanhóis, eram os ingleses. Portanto, a África era o quintal de todas essas nações, não é? Eram os italianos também. Portanto, havia tudo isso. E esta história passa muito por aí, mas depois passa muito também pelo jogo introspectivo do personagem, sim, que é depois aquilo que é usado e aproveitado no Apocalipse Now. Pelo Francis Ford Coppola, sim. Mas de qualquer forma, como digo, graficamente é um livro muito, muito giro. É um livro muito giro. É uma forma de conhecer a história do Coração das Trevas, mas depois, se forem ler o livro, vão descobrir outra obra completamente diferente. Enfim. Não completamente diferente, mas uma obra diferente. Sim, claro. Enfim, 2 adaptações editadas pela Relógio d'Água.